Boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma aula, tá certo? Hoje nós vamos entrar em uma matéria nova. Nós vamos hoje falar sobre o zero, né? O zero da função quadrática. Bom, pessoal, quando a gente falou em zero da função afim, né? Não sei se vocês estão lembrados. Quando a gente falou no zero da função afim, é o valor que o x assume, né? Quando o y é igual a zero. Então, na função quadrática, pessoal, é a mesma coisa. Eu quero saber qual é o valor de x para que o gráfico da minha função, o meu y, seja igual a zero. Então, a gente sabe que a função quadrática, né, essa função quadrática, ela é uma função y é igual a ax2 mais bx mais c, né, pessoal? A gente sabe que a função quadrática, ela tem esse formato, né? Então, se eu quero saber qual é o zero da minha função, o zero da minha função é justamente quando o meu y é igual a zero. Então, na hora que eu colocar aqui meu y aqui igual a zero, olha o que é que eu tenho, pessoal. É igual a zero. Isso aqui é muito conhecido de vocês, né? Ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Isso aqui nós já estudamos. Isso aqui é a equação do segundo grau, né, pessoal? Isso aqui, ó, vira uma equação do segundo grau, né, pessoal? E quando a gente estava estudando a equação do segundo grau, né, certo? Vocês se lembram que nós tínhamos o termo chamado delta, né, que é B2 menos 4AC, né, certo? Que esse delta, certo? Dependendo do valor que ele tiver, nós vamos ter uma raiz, duas ou nenhuma raiz, né? Vocês se lembram bem disso? Ou seja, quando esse delta for maior do que zero, nós temos duas raízes, né? Ou seja, nós temos dois valores para o x, né? Valores de x, certo? Então, ó, eu vou ter dois valores de x. Esse meu x aqui vai ter dois valores. Quando esse meu delta for igual a zero, eu tenho uma raiz, né? Uma raiz, ou seja, eu vou ter um valor, né, de x, tá certo? E quando esse meu delta for menor do que zero, eu não tenho raízes, né, reais, certo? Ou seja, eu não tenho nenhum valor para x. Então, vocês lembram bem disso quando nós estávamos estudando a equação do segundo grau, que esse delta, ele vai me dizer, né, esse valor delta, que é B2 menos 4AC, ele vai me dar a quantidade de raízes que o meu x vai ter, né? Sabendo que para encontrar o x numa equação do segundo grau, eu vou colocar aqui de lado, né?
o meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, né? Sobre 2a. Através dessa fórmula aqui, eu encontro as minhas raízes da minha equação do segundo grau, né? Certo? E dependendo do valor deste meu delta, né, desse meu determinante, ele chama no livro de determinante, se esse meu delta for maior do que zero, eu vou ter dois valores para x. Se o delta for igual a zero, eu vou ter um valor de x. E se o delta for menor do que zero, eu não tenho raízes reais. Vamos, pessoal, colocar isso aqui um pouco na prática, tá certo? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. A gente aprender um pouco. Eu vou colocar aqui de lado. Ó. Se meu delta for maior do que zero, eu tenho dois valores, né, de x. Se meu delta for igual a zero, eu tenho um valor de x. E se meu delta for menor do que zero, não tem valor de x, né? Não tem zero, né, no x, né? Pessoal, isso aqui graficamente, o que é que representa graficamente esses valores desse meu determinante delta, tá certo? Isso aqui graficamente, o que é que seria, né? Vamos colocar na prática. Se eu tenho uma função quadrática, tá certo? E eu quero encontrar os zeros da minha função, ou seja, eu tenho meu eixo x e tenho meu eixo y, né? Se meu delta for maior do que zero, eu sei que o gráfico da minha função, certo? Ele vai cortar o eixo x, ó. O eixo x, o meu gráfico, ele vai cortar em dois pontos, né? Ó, em dois valores, tá certo? Pode ser assim, pode ser o contrário, né? Ó, certo? Importante que ele vai cortar em dois locais. Se o meu gráfico, certo? Eu tenho o eixo y e o eixo x, né? Se o meu delta for igual a zero, o gráfico da minha função, ele vai, ó, ele vai tangenciar, ou seja, ele vai pegar o ponto x em apenas um localzinho aqui, ó. Um local, ele vai ficar tangente. Aqui, né, ele pegou em 2, né, ó. Certo? Aqui ele vai pegar apenas em 1. Então, se meu delta for maior do que zero, meu gráfico vai pegar em 2 pontos. Ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se meu delta for igual a zero, ele vai apenas tocar o eixo x em 1 ponto. E se meu delta, pessoal, for menor do que zero, o que é que vai acontecer com o meu gráfico? O meu gráfico, ó, ele não toca o meu eixo x. Eu vou ter um gráfico que ele não vai tocar o meu eixo x em local nenhum. Então, quando a gente fala em zero da função quadrática, né, como a gente viu na função afim, eu vou calcular justamente o meu valor de x quando o meu y for zero, né? Só lembrando aqui a função afim, né, pessoal? Vocês se lembram que a função afim era y, era igual a x mais b, né? Para a gente encontrar o zero, né? Aí contava que o x tinha que ser menos b sobre a, né? Vocês estão lembrados disso, né? Certo? Isso aqui na função afim, né? A gente usava essa formulazinha para encontrar o zero da minha função afim. Qual era o valor de x para que minha função fosse zero, né?
Só lembrando. Então, aqui na função quadrática é a mesma coisa. Só que quando eu boto o y igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau. E os valores para esse meu x, ele vai depender do valor do meu delta. Se meu delta for maior do que zero, meu gráfico vai cortar, minha parábola, né, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Lógico, né, pessoal, que pode ser assim. Eu vou botar aqui embaixo. Como pode ser assim, né, ó. Certo? Pode ser com a boca virada para baixo, vamos falar assim, né? Ou a boca virada para cima. Aqui também do mesmo jeito, ó. Eu posso ter, pegando só um ponto desse jeito aqui, tá vendo? Ó? Pega só num ponto só, né? E aqui eu posso ter ele desse jeito, ó. Certo? Quem vai dizer se essa boca é voltada para cima ou voltada para baixo, ele pega em 2 pontos aqui, ó. Quem vai dizer isso aqui é o meu A, né? O valor do meu A. Se meu A for positivo, a minha concavidade é voltada para cima, a minha abertura é voltada para cima. Se esse A for negativo, ó, minha abertura é voltada para baixo, tá certo? Mas sempre, lembre-se bem, é sempre assim, ó. Quem vai dizer os valores, se são 2 valores, se só é um, ou se não pega em nenhum ponto, vai ser o meu delta, né? O valor do meu determinante, que é esse valor do B2 menos 4AC. Vamos praticar um pouco, né? Vamos colocar um pouco em prática, certo? Vou apagar para a gente praticar um pouco. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ou vocês podem me ligar lá no privado, tá certo? E ó, pessoal, mandem as atividades, que eu estou sentindo falta das atividades e ela é importante para a gente dar a nota para vocês. Por exemplo, se ele pedir para determinar os zeros da função x2 mais 2x menos 3, né? Então, se ele pedir para você determinar o zero dessa função, nós vamos querer x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Ou seja, meu y vai ser igual a zero, né? Então, aqui eu criei uma equação do segundo grau. Então, eu vou calcular o meu determinante, o meu delta. B2 menos 4AC, né? Então, meu delta, vamos ver aqui. Desculpe, pessoal. Vamos para melhorar o nosso aprendizado, né? Vamos ver quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Lembrando, né, que tem esse A, x2 mais bx mais c igual a zero, né? Então, meu A aqui, ó, vai ser 1, meu B vai ser 2, e meu C, pessoal, olha o sinal, ó, não esqueçam do sinal. Meu C é menos 3. Então, vamos calcular o meu delta, né? Que é B2 menos 4AC, ó. Então, meu delta vai ser igual, olha o B, ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes o 1, que é o A, né? E o C, que é menos 3. O meu delta vai ser igual a 2 ao quadrado dá 4. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. O meu delta deu igual a 16. Pessoal, se meu delta deu igual a 16, então meu delta deu maior do que zero, né? Meu delta deu maior do que zero. Se meu delta deu maior do que zero, eu sei que eu vou ter 2 pontos no meu gráfico, 2 pontos que vão cruzar o meu x, né? Então vamos descobrir
que pontos são esses, né? Então, vamos descobrir que pontos são esses. Então, para descobrir esses pontos, eu vou usar aquela fórmula, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a fórmula de Bhaskara, né? Sobre 2a, certo? Então, vamos lá. X vai ser igual... Quem é meu b? Meu b é 2. Menos 2, né? Que tem um menos aqui na fórmula, ó. Mais ou menos a raiz quadrada. Meu delta é 16. Sobre 2a. Quanto é meu a? Meu a é 1, ó. 2 vezes o 1. Então, meu x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 4. Raiz de 16 é 4, sobre 2. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter um valor, eu vou ter um x', vou chamar assim de x', é o primeiro valor, né? Vai ser menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2 sobre 2, que vai ficar igual a 1, né? E o meu x, duas linhas, ou meu segundo valor de x, né? Vai ser menos 2 menos 4 sobre 2, ó. Menos 2 menos 4 sobre 2. Um é mais 4 e o outro é menos 4. Menos 2 menos 4 dá menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido por 2 vai ficar menos 3. Ou seja, o meu zero, a minha função, né? No meu gráfico, a minha parábola, certo? A minha parábola no meu gráfico, ela vai cortar. Como eu sei que esse x aqui é positivo, então esse a aqui é positivo, a minha parábola vai ser voltada para cima. Ó, aqui no ponto 1, no ponto 1 e no ponto... e no ponto menos 3, ó. A minha parábola vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Certo? Ela vai cortar o meu eixo x, certo? No ponto menos 3 e no ponto 1, ó. O zero da minha função vai ser o ponto 1 e o ponto menos 3, ok? Então, tá aqui, o zero da minha função é o ponto 1 e menos 3. Minha parábola, né, vai cortar, ó, no eixo x no ponto menos 3 e no ponto 1, ok? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Vamos praticar mais um pouco, né? Eu vou botar essas fórmulas aqui, pessoal, para não estar tendo que repetir, ó. Meu delta é igual a B2 menos 4AC, né? E meu x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se meu delta for maior do que zero, eu tenho dois valores de x. Se meu delta for igual a zero, eu vou ter um valor de x. Se meu delta for menor do que zero, né, eu vou ter um vazio no valor de x. Na verdade, não é nem vazio, é nenhum. Certo? É um zero, vai ser nenhum valor para x, tá certo? Lembrar disso aí. Então, vamos para o segundo exemplo aqui que ele bota no livro. Determine os zeros da função y, vai ser igual x2 menos 4x, x2 menos x ao quadrado, mais 4x menos 5, né? Então, ele quer que a gente determine o zero. Para mim determinar o zero, meu y tem que ser igual a zero. Então, eu vou ficar aqui, ó, menos x ao quadrado, mais 4x menos 5 igual a zero. Eu criei uma equação
do segundo grau. Vamos calcular o valor do delta, né? Meu delta é B2 menos 4AC. Vamos dizer aqui, ó, quem é o A aqui? O A é menos 1. O B é 4 e o C é menos 5, tá certo? Então vamos lá, o delta vai ser igual a B2, 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5, né, pessoal? Certo? Então, 4 ao quadrado, meu delta vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. Ou seja, meu delta deu igual, meu delta aqui deu igual a menos 4. Olha aí, pessoal. Menos 4 é menor do que 0, tá certo? Então, neste caso aí, eu não vou ter nenhum valor, né? Nenhum valor que satisfaça o zero dessa equação. Porque eu não existe nenhum número cuja raiz quadrada dê menos 4. Ah, professor, é menos 2. Não é. Porque se eu fizer ó, menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E se eu fizer 2, ó, mais 2, né? Se eu fizer mais 2, ó, mais com mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Ou seja, eu nunca vou encontrar um valor, nem ele negativo, nem ele positivo, que me satisfaça essa raiz quadrada de menos 4. Então, eu não encontro nenhum valor real, certo? Para satisfazer essa minha solicitação matemática. Por isso que ele não tem raiz, tá certo? Então, aqui, ó, ele não tem valores no x que satisfaçam essa raiz, tá certo? Se eu fosse desenhar essa parábola aí, ó, eu vou chutar aqui, ele pode dar mais aqui, pode dar mais para lá, tá certo? Ó, o A é negativo, ele vai ficar uma parábola assim, ó. Ele não vai encostar no eixo X de jeito nenhum, certo? Ele não vai encostar no eixo X, tá certo? Ele não vai encostar, ok? Vamos fazer outro exemplo, né? Então, essa função aqui, ela não tem zeros reais, né? Ela não existe zeros no conjunto dos números reais, né? Não existe zeros reais no conjunto dos números reais. Vamos para um terceiro exemplo, né? Para a gente terminar a nossa aula de hoje, certo? Com relação a esses zeros da função. Nós vimos o primeiro exemplo onde o delta deu maior do que zero, certo? Vamos ver outro exemplo agora aqui, ó. Y é igual a x2 menos 4x mais 4. Então, vamos ver aqui esse exemplo, né? Vamos ver quem é o A, né? Se eu fizer o y0, vai ficar x2 menos 4x mais 4 igual a 0. O meu A aqui, no caso, é 1. Meu B é menos 4 e o meu C é 4. Então, vamos calcular o valor do delta, né, pessoal? Do meu determinante, ó. B2 menos 4AC. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 4 ao quadrado, né, pessoal? É aquela história, né?
vai ser menos 4 vezes menos 4. Isso aqui é menos 4 ao quadrado, né? Ó. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Então, meu delta vai ser igual a 16, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Meu delta aqui, né, pessoal? Se eu tenho 16 laranjas no cesto, se eu tirar 16, não vai ficar nada. Se eu tiver 16 pães numa caixa e eu tirar os 16 pães, não fica nada. Ou seja, meu delta deu igual a 0, né? Então vamos para essa formulazinha aqui, pessoal. Ó. Pessoal, eu vou simplificar essa fórmula. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 0, ó, sobre 2a. Pessoal, qual é o número da raiz quadrada de 0? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dê 0? O próprio 0, né? Que é 0. 0 vezes 0 dá igual a 0, né? Certo? Então, ó, esse valor aqui vai ser 0. Então, vai ficar menos b mais ou menos 0 sobre 2a. Pessoal, tudo que eu somo ou diminuo de 0 não altera o resultado da minha conta. Quanto é 2 mais 0? É 2. Quanto é 2 menos 0? É 2. Então, esse 0 ele não influi. Então, quando o meu delta é 0, ó, quando o meu delta for igual a 0, a minha raiz vai ser, o meu 0, minha raiz vai ser sempre o ponto menos b sobre 2a. Realmente é uma forma já conhecida da gente, né? Que é o x vértice, né, pessoal? É o x vértice, né? Realmente ele é o vértice da parábola, certo? No caso aqui, né, ó, o b é 4, então o meu x aqui, ó, o zero da minha função vai ser menos, o menos 4 dali, tá vendo como é importante os sinais, ó? Sobre 2a, ó, sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 4 sobre 2. Ou seja, o meu x vai ser igual a 2. Se eu tivesse uma parábola, se eu fosse traçar minha parábola, pessoal, se eu fosse traçar minha parábola x e y, tá certo? Meu x é positivo, ele ia pegar no ponto aqui, ó, no ponto 2, ia ser um negócio desse tipo aqui, ó. O meu gráfico ia ser um gráfico, ele ia pegar aqui só no ponto 2, tá certo? Ou seja, o zero da minha função é no ponto 2, é o vértice mesmo. A gente vê que é o vértice da parábola, tá certo? Então, pessoal, é isso. Falar em zero da função quadrática é sempre colocar essa minha função, ó, ela, quando eu coloco y igual a 0, ele vira, né, ó, ela vai virar uma equação do segundo grau, né? E esse valor desse determinante, ou seja, desse delta, né, ele é que vai me dizer se minha função tem dois valores, tem um valor ou não tem nenhum valor real, certo? Quem vai determinar os valores de x para que essa minha função, para me encontrar o zero da minha função, vai ser o delta. E eu achando o valor de delta, eu coloco nessa fórmula de Bhaskara, né? Eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, resolvam os exercícios, tá certo? Os exercícios da página vai tá lá no Classroom, tá certo? São 3 questõezinhas da página 266. São 3 questões da página 266. Bons estudos
e amanhã a gente trabalha a correção. Não esqueçam de mandar os exercícios, tá bom? Até mais, pessoal.